experiência do usuário em cripto hoje em dia está melhorando, mas é horrível. Você precisa ser um semi-engenheiro para conseguir usar aquilo com risco de segurança minimizado. É impressionante como a coisa é feita para ser complicada. Nada é intuitivo, tudo requer um monte de clique, um monte de aprovação de um monte de coisa. Então tem um ponto em que a autossoberania, que a gente chama de autocustódia no mundo das blockchains, ela demanda um grau de autoridade, daí vem a educação também, do usuário para dominar as tecnologias com a qual ele está usando. Então a barreira de entrada é muito alta. E se a gente vai crescer a Web3 para ela ser onipresente, como a gente estava discutindo, né, a desaparecer no cenário, a experiência do usuário precisa ser muito melhor. Mas assim, em todas as camadas. Boas-vindas a mais um episódio do FreeCodeCamp em português. Eu sou a Anielda Carla e para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo preto, curto e ondulado. Eu estou usando um óculos hexagonal, batom cor-de-rosa e uma camiseta escrita FreeCodeCamp. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Maurício Magaldi, Head de Produto no projeto Midnight e criador do Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain. Maurício, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma alegria recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Nielda. Vou tentar fazer o mesmo, então. Eu sou Maurício, né? Eu sou um homem branco, eu sou mestiço de japonês e italiano, tenho a cabeça raspada e um cavanhaque cinza de uns 4 ou 5 dedos de comprimento. E tô usando uma camiseta da banda de heavy metal Tool, que é uma das minhas bandas favoritas. E é isso. Pronto para trocar uma ideia com vocês. Obrigado pelo convite. Perfeito, muito legal. Gostei dessa apresentação, acho que é bem fidedigna. E eu queria começar aqui já com uma pergunta que eu acho que é bem desafiadora. É algo que a gente pensa quando a gente fala assim, como que eu vou explicar isso para os meus avós, né? Como você explicaria o seu trabalho para uma pessoa que não trabalha com tecnologia? O meu trabalho hoje em dia é bem mais fácil, porque como head de produto eu tenho uma responsabilidade que é desenhar as funcionalidades que resolvem problemas dos usuários e garantir que a tecnologia que é entregue com aquelas especificações realmente venha a resolver aqueles problemas. Então é mais compreensível para pessoas que não estão no ramo de tecnologia. Eu já fui consultor e explicar o que você faz numa consultoria é completamente esdrúxulo, porque é um trabalho completamente aleatório, então dois consultores não vão fazer o mesmo trabalho, nunca isso é verdade. Então, eu acho que é mais fácil. Como head de produto, o meu trabalho do dia a dia é olhar para aquilo que eu tenho de funcionalidades, priorizar junto com os times aquilo que precisa ser executado, e manter o olho atento em tudo que os meus usuários ou os usuários do meu produto estão demandando, a resposta deles daquilo que já existe, coisas que eles usam mais, coisas que eles usam menos, coisas que eles gostam mais, que resolvem mais os problemas deles. Então, assim, para abstrair, é isso. O produto que eu construo é difícil de explicar. Esse é o desafio, né? Eu estou construindo uma blockchain voltada para a proteção de dados. Para quem nunca ouviu falar de blockchain, blockchain é a tecnologia na qual está baseada o Bitcoin. O Bitcoin é um exemplo interessante de uma tecnologia, né? O primeiro exemplo, talvez seja o exemplo mais relevante das blockchains, né? Que é o Bitcoin. O Bitcoin, ele é uma rede de troca de valores entre diferentes computadores, onde dois indivíduos que não se conheçam podem confiar que quando eles transacionam o valor entre si, aquele valor vai mudar de mãos sem ser duplicado. Esse talvez seja o grande trunfo das blockchains. As blockchains não fazem só isso. Hoje em dia você tem outras 2 ou 3 gerações de blockchains, que são sistemas distribuídos, né, descentralizados, como a gente costuma chamar, rodando em computadores aleatórios ao redor do mundo e conectados pela internet, em que você pode rodar programas de computador que resolvam problemas de negócio usando essa tecnologia, né, e garantindo essa imutabilidade ou esse registro fidedigno de que as transações realmente estão acontecendo. Por isso muita gente chama as blockchains de fonte da verdade distribuída, né? Você conseguir saber a qualquer momento o que é que está acontecendo no sistema, qualquer que seja o sistema construído sobre as blockchains, né? Qual é o estado das coisas de maneira fidedigna. Esse é o grande poder dos blockchains.
O primeiro caso de uso, o mais popular do caso de uso dos blockchains, são as criptomoedas. As criptomoedas que a gente ouve falar, as cripto, né, os bitcoins, né, os ethereums, né, as solanas, os cardanos da vida. Essas são redes, diferentes nomes de redes que têm a sua própria criptomoeda, que é utilizada para você poder pagar o que a gente chama de taxa de transação e fazer o sistema rodar, né? Então, são paradigmas tecnológicos diferentes, né, do que a gente está acostumado a ver no dia a dia das internets por aí, mas tem trazido uma revolução em várias indústrias, e eu tenho me dedicado a essa indústria tem 10 anos já. Então tem bastante coisa. Eu não sei se eu expliquei ou se eu piorei a confusão, mas enfim, eu estou construindo uma blockchain e aí eu falei que é uma blockchain voltada para proteção de dados, né? Para quem mora no Brasil, está acostumado a ouvir falar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados exige que empresas que manipulem ou processem ou armazenem dados de usuário, né, tenham determinados padrões de funcionamento para garantir que a privacidade desses usuários seja garantida. No mundo das blockchains que eu comentei no começo, elas são blockchains públicas. Significa que qualquer um pode participar delas, elas são despermissionadas, e o dado que vive nelas é público, ou seja, qualquer um pode visualizar. Qualquer um que tenha acesso a elas pode visualizar. Isso no mundo dos negócios não é muito bem visto, né? O mundo do negócio ele tem um lado privado, ele tem um lado público. E nas blockchains você não tem esse lado privado. A gente está construindo Midnight, que é o projeto que você citou no começo do programa, que é uma blockchain voltada para essa questão da proteção de dados. E aí é uma blockchain que a gente chama de quarta geração, porque além dela ser programável e ela ser resiliente, como as outras são, ela traz essa nova maneira de proteger os dados que vão para a blockchain, mas permanecem privados utilizando a tecnologia de criptografia que a gente chama de Zero Knowledge, ou conhecimento zero. Significa que você pode olhar para a informação sobre um dado sem necessariamente saber qual é o dado que está por trás e ainda assim processar aquela instrução de negócio. Então, viu como complica a hora que eu desço porque eu estou construindo? Meu dia a dia é simples do ponto de vista de produto, mas do ponto de vista do produto, ele é bem complicado. No ponto de vista de gerenciamento de pessoas é fácil de explicar, né? Mas explicar o produto em si são outros 500. É isso aí. Bom, isso é o que eu venho tentando fazer no podcast, né? O Block Drops ele nasceu da minha ânsia de entender quais eram os casos de uso de blockchain que a gente poderia usar para negócios, que não eram só preço de token, né? Eu nunca fui um trader, eu não tenho a menor ideia de como ganhar dinheiro como trader, mas eu sempre fui, né, desde que eu saí da faculdade de engenharia, eu fui alguém que olha para os processos e para as construções. Então, na época que eu lancei o podcast, eu estava procurando um podcast que me entregasse esse tipo de informação, né? O que é o blockchain para negócios? Quem está usando blockchain para construir novos modelos de negócio em diferentes indústrias? E não tinha nada em português. E aí eu falei, bom, quão difícil pode ser fazer um podcast? Né? A gente está falando de metade para o final de 2019. Eu descobri que não era tão difícil. Algumas das minhas habilidades como baterista, operando mesa de gravação e software de gravação vieram bem a calhar, e eu comecei a gravar o podcast em dezembro de 2019. Então, todo final de semana, desde então, sai um episódio com 3 análises, né? São 3 digests que a gente fala, né? A gente digere 3 casos de uso e explica em português e também em inglês qual é que é da blockchain nesses casos de uso, e é assim que a gente vai aprendendo como é que a blockchain funciona. E aí você teve que descobrir como fazer isso porque não tinha nada sendo oferecido. Da mesma forma que agora está desenvolvendo o projeto Midnight, que é uma coisa para uma solução que ainda não foi encontrada. Quando você fala que vai trabalhar com essa questão da lei de proteção de dados e tudo mais, tem alguma aplicação ou algumas aplicações que você pode dar de exemplo? Tem casos bastante óbvios, né? As questões de conheça seu cliente, né? O tal do Know Your Customer, que o mercado financeiro tem bastante. Quando você vai fazer o processo de Know Your Customer hoje em dia, você apresenta como usuário, né? Como customer, vários documentos. Esses documentos têm muitas informações, têm muitos dados sobre você. E 80% desses dados são desnecessários para o processo de Know Your Customer. O que significa que você está entregando mais dado do que o processo precisa. E isso
por si só já é um problema, porque quando a gente fala de proteção de dados, a gente usa um termo que é na base do necessário, o need to know basis, né? E quando você manda mais dados do que você precisa, porque os documentos simplesmente têm mais dados, os scans, né, os xerox, vão ter mais informação do que o necessário, você acaba voluntariando mais informações do que você precisa, e isso pode ser, obviamente, usado contra você, mas do lado da empresa que está fazendo o Know Your Customer, exige muito mais controle deles para gerenciar dados que eles não precisariam para fazer o processo de Know Your Customer. Quando a gente usa uma tecnologia de proteção de dados como o Midnight está trazendo para o mercado, a gente passa a olhar o que a gente chama de provas. Provas são informações criptografadas, mas que dizem respeito ao dado, mas não são os dados. Pensa nisso como se fosse a informação sobre o dado. Então, vou dar um exemplo. Mais fácil, né? Você vai comprar cerveja num bar. Você, lógico que não olhando para minha cara, né, com essa barba branca, mas se você tem uma cara de menor de idade, eles vão te pedir um RG. O RG não tem só a sua data de nascimento, tem seu nome, tem sua assinatura, tem uma foto, se for a carteira de motorista, tem o seu CPF. Então, tem outras informações que não diz respeito àquele processo de negócio, que é saber se você tem mais de 18 anos. Então, se a sua informação, né, o dado, for a data do seu nascimento, a prova sobre aquele dado é: a Nielda tem mais de 18 anos? Se a resposta é sim, ou a resposta é não. Então, criptograficamente, a gente consegue gerar isso e gravar na blockchain, né, que é essa base de dados centralizada, automatizada, e permite você executar vários processos de negócio abstraindo o dado, mas olhando para a informação. Então, só daí você tem uma gama de casos de uso em várias indústrias. Estamos falando de mercado financeiro, nós estamos falando da área de saúde, nós estamos falando de pesquisa científica. Que mais? Todas as indústrias que têm integração de sistemas, em que os sistemas têm as integrações via API, que passa um monte de dado, não sei se eles vão precisar, então toma aqui o dado, né? Você acaba trazendo um pouco mais de controle sobre isso, e aí o custo de governança de dados, né, e de proteção de dados também cai, porque agora você não está retendo dado de ninguém, você simplesmente tem uma informação para você processar a sua atividade de negócio, e aquela informação ela serve para aquilo ali e nada mais, até porque como ela está criptografada, tem um contexto de negócio na qual ela é válida, né? Então é um jeito bastante criativo, bem cheio de engenharia, né, de trazer a proteção de dados para o nível das blockchains, que é algo que ninguém ainda nunca tinha feito. Então, construir, e eu estou descobrindo que construir algo que ninguém nunca construiu é bem difícil. Sim, é como fazer pesquisa científica e quando você está fazendo uma pesquisa científica e está fazendo de fato uma inovação, você pesquisa na internet, você faz uma pesquisa nos bancos de dados e não tem a resposta que você quer. Você está trabalhando, desenvolvendo alguma coisa que você não vai encontrar a resposta, essa problemática não foi enfrentada por outro desenvolvedor que já passou por aquilo que você pode usar aquela solução. Você tem que descobrir e quebrar a cabeça, leva muito tempo. Não tem Stack Overflow para o que a gente está construindo no Midnight. Não, Ainda, não uma tem. hora vai ter. Quando eu penso nas aplicações de cripto que você está comentando, tem muita coisa que eu penso a nível de negócio, mas eu sei que isso tem um impacto na população em geral também. E a maior parte da população não tem nem noção do que seja Web3, Web3 ou seja blockchain. Você acha importante um processo de educação sobre cripto, sobre Web3 para a população em geral? E qual o benefício disso? Eu acho que educação em geral é necessário. Ponto. Assim, eu acho que essa é uma das missões que eu tento cumprir com o podcast, é educar sem mistificar, né? Porque é muito fácil você usar muito jargão, eu devo ter usado um monte aqui só nessa explicação que eu dei, e obviamente isso assusta as pessoas, né? Eu acho que educação é importante. Eu tenho uma tese, essa tese, ela, por incrível que pareça, ela ainda é válida. Eu escrevi ela em 2021, que é quais são os três destravamentos principais que a gente precisa ter para a Web3 ser algo de adoção massiva, né? A primeira delas é a educação, né? Eu estava no Brasil ainda nessa época, olhando para o Brasil especificamente, continuo sendo brasileiro, então continuo me preocupando com as mesmas coisas. A gente já não tem uma educação básica de qualidade, então já cria uma defasagem aí. A gente não tem uma educação financeira
qualquer, não é que de qualidade, qualquer. Qualquer um que sai da faculdade que não seja de finanças vai ficar devendo nesse aspecto, né, de educação financeira. A gente não tem uma educação digital. Por isso que fake news propaga igual fogo no palheiro, né? Não temos uma educação digital. E aí você fala, vou ter uma educação cripto em cima de 3 educações que eu não tenho? Então você precisa começar da base, né? Você precisa começar a trazer e amplificar isso. Então, eu acho que sim é importante. Não no sentido de que as pessoas precisam saber o que é a blockchain. Eu tenho. A minha outra tese é que tecnologia que funciona desaparece no cenário. Assim, você nem. Parece mágica, você não sabe nem que você está usando, né? Que foi o que a internet evoluiu, né? A gente hoje utiliza a internet, a gente nem pensa que eu vou conectar na internet. Eu lá em 92, 93, quando comecei a usar a internet, tinha que esperar até meia-noite para liberar a linha de casa, linha do telefone, ligar o modem e conectar lá no pulso único no provedor. Aí você fala, vou usar a internet, aí tinha uma ação para isso, né? Hoje em dia a gente não usa a internet. Não existe não usar a internet, né? A internet simplesmente ela é. E é isso que eu acho que em algum momento a tecnologia blockchain ela simplesmente vai ser como a gente faz negócio. Ninguém nem sabe que está usando a blockchain e está lá rodando. Então o dia que isso acontecer e eu não precisar falar de blockchain naquele dia vai ser o dia que eu acho que eu concluí o meu trabalho. Infelizmente eu não tenho nenhuma crença, não tenho motivo para acreditar que esse dia vai chegar, mas vamos trabalhar para isso. Então acho que tem esse lado da educação sim, acho importantíssimo, né, que as pessoas entendam a implicação disso. O que eu tenho visto muito, e aí vem muito desse lado cripto da coisa, que é o lado do vou ficar rico, é as pessoas acharem que vão ficar ricas. Porque leu, porque viu, e aí vou buscar um airdrop, vou buscar um NFT, que foi do último, né, do último bull market, que a gente chama, né, do último mercado de alta. Antes disso, eu vou buscar o token de DeFi. Antes disso, eu vou buscar o ICO. Calma, né? É uma tecnologia, a gente não entende as repercussões dessa tecnologia ainda, e é importante a gente entender. Então, se você está nesse mercado e ainda não entende o que está por trás disso, você vai ficar exposto e muito mais fragilizado. Mas eu acredito muito na questão da educação. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje é a única força transformadora pacífica, eu acho, que a gente consegue ter, é buscar educação naquilo que a gente tem interesse, e aí se a gente está buscando naquilo que a gente tem interesse, nunca vai faltar disposição para estudar mais, né? Por isso que eu tô nesse mercado há 10 anos. E fazendo a diferença. Você falou que a sua tese tinha 3 frentes, uma delas era educação. Não desenvolvi isso, não, são 3, educação é uma, acho que esse é o primeiro destravamento, é a educação. O segundo é algo que eu chamo de integração regulatória. Se você for falar com alguém que é nativo cripto, eles têm paura de regulador. Não tem que ter regulador, regulador é centralização. Eu venho do mercado tradicional. E eu acredito muito que o regulador tem um papel importante para evoluir os mercados, né? Então, eu não sou o que a gente chama de degen, né, do degenerado cripto. Eu sou um pouco isso, mas como eu tenho também 20 e tantos anos de indústria financeira, eu não consigo me desvencilhar do que eu aprendi e do que eu vi funcionando, né? Porque funciona. Então, eu acho que tem um meio termo aí, e o meio termo vai partir, por isso que eu chamo de integração regulatória, do regulador se integrando às blockchains. Nesse momento, a vasta maioria dos reguladores estão igual bandeirinha, né? Jogando nas laterais, aponta, isso aqui é um problema, aquilo ali é um problema, isso aqui não quero isso, não pode. Mas se o juiz não olhar pra bandeirinha, o jogo segue e tá o meia e o lateral se acotovelando lá e ninguém viu. Eu acho importante o regulador vir para dentro, jogar como um árbitro do futebol, né? Eu nem sei porque que a metáfora do futebol eu uso, porque eu simplesmente nem sei jogar futebol, mas é uma metáfora fácil de entender. Mas a metáfora funciona, porque se o regulador tá no campo de jogo, no campo sendo a blockchain, o acesso dele à informação em tempo real para tomar decisões de cunho regulatório e informacional e prevenir risco sistêmico é diferente, né? Hoje, no mercado financeiro, especificamente, que é o mercado de onde eu venho, existe uma demora entre o momento em que um evento acontece transacional nos sistemas bancários e o momento em que o regulador tem acesso àquela informação.
essa diferença de tempo pode significar um desastre. Se o mercado roda em T0, tudo é à vista, tudo é online e em tempo real, né? Então eu acho que tem uma integração importante e eu, felizmente, tenho visto algumas conversas com algumas agências regulatórias ao redor do mundo que apontam para esse caminho. E o que para mim é essencial para que a gente tenha um campo de jogo equilibrado entre empreendedores, investidores, usuários, indústria em geral, incumbentes, legados, né, startups, inovadores e tal. Então acho que tem um papel importante essa integração regulatória. Quando você fala da integração regulatória, esses reguladores são o governo ou são outro tipo de... São do governo, né? Então nós estamos falando aqui de Banco Central, nós estamos falando aqui de CVM, estamos falando aqui de, no caso aqui da Inglaterra, na indústria financeira tem o FCA, que é o regulador da parte de conduta, tem o Banco da Inglaterra, tem a autoridade prudencial, tem o regulador de pagamento, tem várias agências em vários mercados do mundo diferentes. O que isso também vai obrigá-los a fazer é padronizar os temas, porque as blockchains não conhecem fronteiras, né? Você só precisa de um computador e da internet para acessar uma blockchain. Então, como é que você faz para integrar as regras, integrar as realidades locais nisso? Então, esse é um desafio grande. Por isso que eu acho que, estando nas blockchains, é mais fácil para os reguladores tomarem pé de toda essa situação, e eu acho que eles vão fazer isso. Então, já tem algum movimento, algum burburinho nessa direção. Aí tem a terceira parte da minha tese, né? Então, educação, integração regulatória. E a terceira é uma que talvez fale muito bem com o seu público aqui, que é a parte de experiência do usuário. Experiência do usuário em cripto hoje em dia está melhorando, mas é horrível. Você precisa ser um semi-engenheiro para conseguir usar aquilo com risco de segurança minimizado. É impressionante como a coisa é feita para ser complicada. Nada é intuitivo, tudo requer um monte de clique, um monte de aprovação de um monte de coisa. Então tem um ponto em que a autossoberania, que a gente chama de autocustódia no mundo das blockchains, ela demanda um grau de autoridade, daí vem a educação também, do usuário para dominar as tecnologias com a qual ele está usando. Então a barreira de entrada é muito alta. E se a gente vai crescer a Web3 para ela ser onipresente, como a gente estava discutindo, né, a desaparecer no cenário, a experiência do usuário precisa ser muito melhor. Mas assim, em todas as camadas. É na wallet, né, a carteira Web3, é na aplicação que você usa, que você conecta, na própria blockchain, são os custos transacionais, que hoje são muito voláteis. Então tem uma série de questões do ponto de vista de experiência do usuário e segurança, que são sempre os dois fatores em que você tem que achar um equilíbrio, que na Web3 está muito mais voltado para a autocustódia e para a segurança do que para a experiência do usuário. Então tem um campo gigantesco, inclusive tem startups bem financiadas, trabalhando em melhorar a abstração dessas dificuldades técnicas e transformando isso numa experiência mais intuitiva. Então se a gente resolver essas três coisas, é a minha crença, é a minha tese, de tudo que eu já estudei, eu acho que a gente deslancha com a adoção de Web3 para o cidadão comum, né? E eu acho que isso todo mundo ganha. A indústria ganha porque tem mais fluxo de usuários, os usuários ganham porque passam a se beneficiar das facilidades dessas tecnologias, né, e ter acesso a produtos e soluções as mais mirabolantes possível, e por que não se divertir, porque até videogame Web3 existe, né, então é importante a gente também abrir esses caminhos, né, e se tudo que existe na blockchain é considerado um ativo financeiro, como é que as crianças, né, que são menores de idade e não têm conta no banco, vão conseguir acessar os jogos de Web3 que permitem que eles tenham experiências diferentes? Então, é um pouco de tudo, mas aí essas três coisas eu acho que resumem bem aquilo que a gente precisa resolver para avançar com essa indústria. E o que eu acho interessante é que elas não necessariamente vêm numa ordem, elas vão acontecendo, né? Eu consigo imaginar facilmente essa questão da participação dos órgãos reguladores está acontecendo como você falou que teve, mas a preocupação da experiência do usuário ser algo que vai facilitar o aprendizado e a educação.
Porque se é algo que a barreira de entrada é muito alta, a pessoa ela precisa ter um grau de abstração muito grande para conseguir entender. Então tem que dedicar uma quantidade de horas gigantesca, que a maior parte das pessoas não tem, para você começar a talvez entender o beabá de alguma coisa que você precisa fazer frases completas. Então, não é algo que vem na ordem, mas que, sei lá, do que você está explicando, eu entendo que talvez aconteçam de forma concomitante e acabem impulsionando uma a outra ao longo do tempo. Definitivamente não vai ser um esforço combinado com um plano de convergência, absolutamente não. Mas eu acho que são coisas que aos poucos eu tô vendo pipocar em diversos projetos. Essa mistura de educação e experiência do usuário tem sido bem interessante, porque tem alguns projetos dentro do universo cripto que são projetos que a gente chama de onboarding, né? O projeto que faz a acomodação, né? A aclimatação do usuário para a Web3, que são super gamificados. Então você tem uma experiência de progresso, olha, você fez essa missão, toma aqui um token. Então vários projetos têm feito isso, e aí isso meio que combina essa questão da experiência do usuário com a questão da educação. Mas obviamente, até a educação nesse nível, você tem que ter algum pré-requisito, né? Não dá para ser alguém que não tenha nenhum tipo de letramento financeiro ou letramento digital. Então, né, acho que existe essa barreira. Mas se a gente for parar para pensar, nós estamos em 2024, né? A internet comercial deve ter aí uns 30 anos. Eu lembro que eu comecei a usar a internet em 94. Nós estamos falando de 68% da população até hoje mundial tem acesso à internet. Então, cripto também depende da internet. Então, se a gente falar assim, cripto vai chegar no mundo inteiro, vai chegar no mundo inteiro que a internet chegou, porque é pré-requisito para você usar cripto ou as blockchains é você ter conexão com a internet. Se só 68% da população tem acesso à internet, então você não tem exatamente um universo muito próximo, né? Então, acho que também tem isso. Então, aí vem de novo a história da educação, do letramento digital e tal. Então, acho que tem algumas barreiras maiores aí nesse aspecto. Mas a gente também não pode ficar parado, então beleza, são só 68%, então vamos ficar aqui esses 120, 130 milhões de gens e a gente para por aqui. Né? Acho que não é bem assim. Não, eu concordo. E uma coisa também, linkando com isso, você falou que faz 20 anos aí de uso da internet, e agora o surgimento do cripto, que é uma coisa relativamente nova. Se eu pensar, pessoal, lá no início do computador pessoal, quando você ia montar o seu computador em casa, você montava literalmente, ia aprender conhecimento de hardware, todas essas coisas. Sabia como montar. Aí vem a próxima geração, aí não sabe bem como montar, mas sabe organizar as pastas, sabe fazer as coisas. Hoje em dia está tendo a problemática, a discussão que essa geração nova, que tem a tecnologia à mão, não sabe nem reconhecer os diretórios, porque não precisa mais. Porque chega num outro grau ali que consegue usar e acessar tudo sem precisar ter aquele conhecimento mais profundo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque talvez seja só o fato de que é algo que ainda está no início. Então, ainda a barreira de entrada ainda é muito alta, porque está no início, mas talvez o fluxo natural das coisas seja cada vez mais ficando mais fácil, mais acessível para essa população que chega e tem acesso. De fato é uma mudança geracional, né? Eu talvez seja uma das últimas gerações que conheceu o mundo sem internet, né? Quem nasceu em 90 e poucos, quando se deu conta do que estava acontecendo, a internet já existia, né? Celular, mesma coisa. Né? Então eu acho que tem um pouco disso. Mas eu acho que também tem uma coisa de circularidade histórica, né? Vou dar um exemplo super técnico. Eu comecei minha carreira há 20 e tantos anos atrás programando mainframe de banco, que eram os computadores de altíssima capacidade, que processavam bilhões, né, de transações e tal. E a gente precisava ser muito atento com o custo computacional, para a gente não escrever programas que consumissem muitas MIPS, né, que eram as milhões de instruções por segundo. Então você tinha muito engenharia de performance, né? Você escreve um funcional e aí passa para o engenheiro de performance para fazer o fine tuning, né? O refinamento da performance daquele programa.
Em blockchain, como tudo que você roda na blockchain você precisa pagar um custo transacional, quanto mais complicado for o seu programa, né, que a gente chama de smart contract, que são os programas que rodam nas blockchains, né, os contratos inteligentes, quanto mais complexo for, ou mais mal desenhado for, mais você vai pagar de custos transacionais quando você for executar aquele programa. Então te obriga a pensar em eficiência de código, eficiência de armazenagem e várias outras eficiências para você poder ter um programa que roda com um custo controlado. A diferença é que, no caso do mainframe, o custo era centralizado, era pago pela empresa que roda o computador. No caso das blockchains, como tudo é descentralizado, esse custo é pago pelo usuário. Então, se você tem um custo muito alto, o usuário não vai querer usar a sua aplicação, né? Então, são circularidades históricas, né? Como a gente fala, que a história não se repete, mas ela rima. E, de certa maneira, as blockchains estão obrigando os desenvolvedores, os engenheiros de software atualmente a olhar para essa questão do capacity, que na época na era da nuvem, isso dissipou, né? Ah, roda uma Kubernetes, né? Sobe um serverless aí, a hora que acabar o processamento ele dissipa. Tem outras facilidades, né? No mundo da nuvem. Então, para você olhar para blockchain e programar para blockchain, você precisa entender um pouco mais da arquitetura, das primitivas, e aí fazer decisões, né, tomar decisões técnicas que se parecem muito com aquilo que eu vivi nos primeiros anos da minha carreira. Não se repete, mas rima. E falando sobre programação, como você acha que a tecnologia de blockchain, ela impacta o trabalho dos desenvolvedores que hoje em dia trabalham na web como a gente conhece, que é essa Web 2, se é que tem algum impacto já? Ou você nota já mudanças acontecendo? Eu acho que impacta no sentido de diversidade de linguagens, né? A primeira blockchain programável que explodiu, né, em adesão foi o Ethereum, e o Ethereum é programado em Solidity, né? Segundo o meu guru, o Jeff Prestes, que é um dos principais engenheiros de software do Brasil no espaço de blockchain, o Solidity é um JavaScript orientado a objeto, né, voltado para as questões das blockchains. O Rust é uma das linguagens que também pegou, porque como ela tem essas questões facilitadas da compilação, ela abstrai muita coisa, então você facilita muito você despachar software usando Rust, então isso também é bastante utilizado tanto para construir blockchains quanto para desenvolver em blockchains. Mas decisões das blockchains mais modernas estão olhando para as linguagens e criando linguagens proprietárias ou dedicadas, né? A gente chama de DSL, né? Que é Domain Specific Languages, ou linguagens de domínio específico, em que você tem uma biblioteca de instruções, gramáticas, verbos e outros parâmetros de codificação voltados para aquela realidade daquela blockchain. Então, se você pega uma linguagem dessa que é a derivada do Rust, e você conhece Rust, você já tem uma vantagem de poder programar naquela blockchain com um mínimo de esforço, né? Se você, no caso de Midnight, por exemplo, a gente fez a opção de desenvolver uma DSL chamada Compact, e você pode escrever as suas aplicações usando TypeScript, JavaScript ou outra linguagem afim, e Compact é baseada em TypeScript. Então, a linguagem é muito parecida em termos de sintaxe, né, com tudo aquilo que você já viu, mas ela é voltada para essa questão de programar as aplicações com proteção de dados. Então, os circuitos de Zero Knowledge são programados utilizando essa linguagem. Mas a transição é muito fácil, né? A gente está falando Solidity, hoje deve ter 4.000 pessoas no mundo que programam em Solidity. Acho que TypeScript tem 20 milhões. Então, então até as pessoas que estão trabalhando para lançar as novas blockchains começaram a entender que não adianta você criar uma linguagem completamente alienígena ou usar uma linguagem que existe, mas que ela é super difícil ou tem pouquíssimos desenvolvedores no mundo. Tem uma blockchain, não vou citar aqui, que escolheu usar Lisp. Sei lá, tem 800 pessoas no mundo que dominam Lisp. Não sei, eu tô chutando o número aqui. Mas assim, não é uma linguagem popular, né? Não é uma linguagem de programação popular. Então eu acho que. E aí tem trade-offs dos mais variados tipos para escolher cada um tipo de modelo de programação, né, e de linguagem. Mas eu acho que a grande sacada é você conseguir dominar um subset, aí, um conjunto de linguagens,
e aí achar as blockchains que têm linguagens que são exatamente o que você já domina, ou as extensões dessas linguagens para que você tenha um delta, né, de aprendizado pequeno. Acho que a segunda coisa que é importante para os desenvolvedores olharem do ponto de vista de blockchain não é só a linguagem. Blockchain é uma arquitetura completamente diferente, é uma arquitetura descentralizada, é uma arquitetura que às vezes roda de maneira assíncrona entre cliente e servidor. Você está rodando um nó da rede, você recebe um estímulo na mudança de estado para o seu contrato rodar, devolve esse estímulo, tem que esperar o bloco ser gerado para ver se o estado foi atualizado. Então, a tempestividade com que a gente se acostumou a desenvolver nos últimos anos, ela é diferente na blockchain. Porque a blockchain tem os seus próprios ritmos. Então, tem alguns aspectos do ponto de vista da aplicação que a infraestrutura na qual você está desenvolvendo faz diferença. E nas blockchains isso é super, super evidente. Então é importante levar isso também em consideração. E acho que a terceira coisa é aprender a usar, os desenvolvedores têm que aprender a usar, pagar custo de transação. Isso, você não faz isso numa Amazon, numa Google, numa IBM, numa escala, né? Nas nuvens, você paga lá uma assinatura, consome os créditos, aí vai ver, controla lá no dashboard, né? Quando você está fazendo uma aplicação, né, rodando uma aplicação em blockchain, você precisa pensar nisso. Eu vou testar, vou fazer o deploy, vou subir o smart contract. Em algumas blockchains, para você fazer o deploy, você precisa pagar. É uma transação, você precisa pagar custo de gás, custo transacional. Vai rodar um teste, tem que pagar. Então, a parte econômica da aplicação vem muito mais para perto do desenvolvedor do que em qualquer outro tipo de arquitetura. Então, acho que talvez essa seja a terceira coisa para prestar atenção enquanto desenvolvedor, que é, como é que eu consigo, né, fazer a minha aplicação rodar de um jeito que seja cada vez mais... Volta um pouquinho naquilo que a gente falou antes, né? De maneira economicamente eficiente. O que é legal nas blockchains é que você não precisa fazer isso e testar em produção. A maioria, se não todas as blockchains, né, que são programáveis, elas têm ambientes chamados testnets. Então, a blockchain da produção é chamada mainnet, que é onde o dinheiro vale de verdade. E aí você tem as testnets ou as devnets, né, que são uma fase ainda mais primitiva, né, anterior à testnet, em que os desenvolvedores podem fazer os seus testes, e aí você pode, para pagar o custo de transação, você pode ir no que a gente chama de faucet, né, a torneira, e aí você clica lá na torneira e pega um pouco daquela criptomoeda daquele ambiente de teste, e isso faz com que você consiga operacionalizar os seus programas ali. Então tem algumas características específicas de blockchain, que são essas que eu citei. Deve ter mais, mas eu não... Vou fazer o disclaimer aqui, eu não programo hardcore tem mais de 15 anos, então vamos tomar isso com uma certa cautela, mas essas são algumas tem obviamente mais, mas eu acho que esse é um bom exemplo de impacto que a gente está vendo entre você programar web, né, um front-end, um back-end, um cliente-servidor, alguma coisa assim. Tem tudo isso e mais tem as características específicas, né, da infra de blockchain. E nessa DevNet também tem que se pagar, também tem esse custo operacional? Tem, mas na DevNet, tanto DevNet quanto TestNet, você tem essas torneiras de tokens, né, que você vai lá e pega o token que é o token nativo da rede para poder pagar as transações, até porque é um benefício para a rede você poder colocar mais contrato, né, mais programa para rodar, então todas elas têm esse mecanismo aí. Gera situações curiosas, né? Teve uma época no Ethereum em que as pessoas estavam literalmente comprando token da testnet, pagando dinheiro por token da testnet, porque estava em escassez, estava todo mundo testando, as torneiras não estavam dando conta de gerar token suficiente, e o pessoal falou, não, eu não tenho aqui, eu compro. E aí isso é uma doideira, né? Porque testnet não tem garantia de persistência, é um ambiente de teste, né? Então é uma coisa, são coisas de cripto, né? Que a gente fala, né? Só em cripto você vai ver esse tipo de coisa. São características do local, então, não do local, da tecnologia e do ambiente, Da né? cultura. Então, eu acho que
e da cultura. Então, é a questão de se familiarizar, de se aproximar e de ir entendendo e fazendo seus próprios testes. E pensando aqui, de novo, no blockchain e no mundo, onde você vê o uso da blockchain, assim, mudando a tecnologia, alguma tecnologia atual, assim, nos próximos anos? Vou estruturar melhor a pergunta. Então, tem alguma coisa que você imagina assim, nossa, isso aqui nos próximos anos vai mudar? Vou te dar um exemplo. Acho que seria muito legal ter blockchain em cartório. Ia ser muito Já tem. bacana. Eu acho que isso é algo interessante. Já tem. Já tem. O CNJ tem uma plataforma de registro baseada em blockchain. O BNDES tem a rede nacional, né, integrando vários projetos. O SERPRO tem várias implementações de blockchain. Então, o setor público vem experimentando com blockchain já tem alguns bons anos. E tem muita eficiência. Blockchain, pelo fato dela ser programável e pelo fato de você conseguir utilizar várias partes olhando para o mesmo sistema, no mesmo contrato inteligente, o ganho de eficiência é muito grande. Porque você simplesmente lima ou elimina pontos de reconciliação de dados. Né? Reconciliação, como tudo que começa com re, é um retrabalho. Então, se você não precisa fazer reconciliação de dados para tomada de decisão ou para continuar com o processo de negócio, o grau de eficiência é muito maior. Né? Esquece criptograna, stablecoin, DeFi. Só do ponto de vista de dados. Se você não tiver que reconciliar dados e os processos conseguirem ser automatizados, né, e mover aquele processo de maneira mais ágil, definitivamente um benefício gigantesco. Então, o setor público tem muito onde digitalizar, né, de fato, né, ser realmente digital, e blockchain definitivamente ajuda com isso. O cartório, o exemplo que você deu, é um deles. Né? Outras indústrias já existem. O mercado financeiro, obviamente, a gente, né, no Brasil tem o Drex, que é o projeto do Banco Central do Brasil para a sua moeda digital. A gente chama as moedas digitais em blockchain de CBDCs, na sigla em inglês, é a Central Bank Digital Currencies, ou as moedas digitais dos bancos centrais. E o real digital, né, tá dentro dessa aura aí do Drex. Então tem, acho que se não me engano, são 12 consórcios de empresas financeiras e de tecnologia participando desse piloto no Brasil. É um dos principais pilotos de CBDC no mundo, e uma das arquiteturas de CBDC mais elegantes das qual eu tenho analisado, e está sendo copiada, inclusive, essa arquitetura. Né? O brasileiro não sabe disso, o brasileiro médio talvez não perceba, não sinta isso, mas o Banco Central do Brasil é um dos bancos centrais mais inovadores do mundo, e tem sido assim ao longo de vários anos. Esse ano ele já ganhou como o melhor banco central do mundo, inclusive por conta do Pix e do Drex, que são as duas últimas grandes implementações que o Banco Central promoveu no Brasil. Então, acho que o mercado financeiro tem muita coisa, tem muita ineficiência. Eu falei do Know Your Customer no começo. Seguramente esse é um espaço em que os bancos podem melhorar demais a experiência do usuário e seus custos de preservação de dado. Então, acho que tem muito espaço nisso. Agora, a gente vê projetos que a gente chama de criptonativos realmente disruptando a vida dos usuários, né? Especialmente aí que a gente chama de sul global, né, que são os países emergentes, de economias emergentes, onde as moedas não são muito estáveis, as moedas locais. O que as populações locais têm feito para se proteger da inflação é comprar as chamadas stablecoins. As stablecoins são, na sua maioria, atrelada ao dólar, né? Então, uma stablecoin de dólar é igual a $1, e você consegue comprar isso em exchanges, né, nas exchanges de cripto, mas você tem outros serviços já digitais em que é possível, por exemplo, mandar um Pix e trocar o real pelo dólar digital, né, que é uma stablecoin de dólar de algum projeto desses criptonativos. Né. Os dois projetos mais populares de stablecoin de dólar são o Tether, que tem uma stablecoin chamada USDT, USDT, e a Circle, que tem uma stablecoin de dólar chamada USDC. E são projetos que vêm rodando já há vários anos e têm, assim,
bilhões emitidos em stablecoins, né? Então, o que acontece é que as pessoas que recebem, sei lá, na Argentina, o salário em peso, vão lá, compram em stablecoin, porque amanhã o salário dela já vale menos, mas se ela comprar em dólar, pelo menos ela tá lá protegida em dólar, então as pessoas com quem ela interage, se aceitarem essa stablecoin, ela pode ir no mercado pagar em stablecoin, paga lá com QR Code, né, transfere a stablecoin, se precisar mandar dinheiro para o exterior, dois, três cliques, porque apesar da experiência do usuário ser horrível, né, com vários cliques, é fácil de fazer, não precisa ir no banco. Em muitos dos países emergentes, de maneira não padronizada, né, não generalizando, mas a população desconfia do governo porque as medidas governamentais não são exatamente as mais palatáveis. E aí, cripto, como é autocustodiado, você não fica refém de nenhuma entidade intermediária, e isso ajuda bastante a reter um pouco do poder de compra desses indivíduos, né? Então, eu tenho amigos que trabalham na indústria de pagamento, especialmente na África. Cripto é a solução. Não existe nem discussão de que, o que vai ser feito para fazer remessa. Não tem mais essa discussão, já resolveu. Às vezes ninguém sabe que está usando o blockchain ou a criptomoeda A, B ou C. Ele simplesmente olha na aplicação no celular, tem lá um QR Code ou endereço de alguém, um celular, ele clica ali e aquilo ali processa, e dali 10 segundos mudou de mão e vida que segue. Então as pessoas. A necessidade é a mãe das invenções, né? Então, acho que isso no sul global tem essa. O que não espanta, né? Porque são países com grandes necessidades socioeconômicas, mas como o cripto também é autossoberano, cada indivíduo ali tem feito o uso que bem entende da tecnologia. Então, acho que de fato, as stablecoins hoje são o que a gente chama, né, de killer case, né? A aplicação matadora aí para garantir que cripto veio para ficar. E tem muito mais, né? O fato dos bancos centrais todos, aí 90% dos bancos centrais no mundo estão explorando aplicações financeiras de alguma maneira atreladas à blockchain. Então, isso é um testemunho de que a tecnologia realmente tem campo para adoção de maneira bem ampla. Você estava falando sobre essa questão do sul global e dos seus amigos que trabalham em países do continente africano, e eu fico pensando, nossa, até onde será que chega essa rede? Porque um pouco antes na nossa conversa a gente estava conversando sobre pouco mais de 60% da população do mundo tem acesso, né? Eu fiquei aqui pensando, não sei se você sabe, o quão no dia a dia da população em geral, essa solução chega ou está só em algumas camadas? Eu não sei se você tem acesso a essa informação. Existem alguns relatórios globais que já mapearam quem são os portadores de cripto em determinados países, né? Eu não tenho o número de cabeça aqui, depois se quiser eu acho, eu te mando para você compartilhar com os teus ouvintes, mas existe uma tendência, em especial em países desenvolvidos, de populações marginalizadas buscarem mais esse tipo de recurso. A facilidade de uso, você não precisar de uma conta bancária, às vezes a pessoa é tão marginalizada que ela nem conta bancária ela pode ter, porque às vezes não tem um endereço. Então isso tem trazido alguma dignidade para algumas dessas populações. O que a gente está vendo agora é um movimento dos investidores institucionais, né? Há alguns meses foi aprovado nos Estados Unidos o fundo negociado em bolsa, né, os tais ETFs para Bitcoin, para os Bitcoins que a gente chama de spot, né, o valor à vista, e a demanda por Bitcoin especificamente para esses fundos foi super impulsionada. Então significa que os institucionais estão de olho não só na tecnologia, mas também na classe de ativo que as criptomoedas representam, né? O que a gente tem visto agora é um movimento que a gente chama de tokenização, né, de transformar algum ativo em um token na blockchain, né, a representação digital daquele ativo na blockchain, a gente chama isso de tokenização, e trazer ativos do mundo real, que o pessoal chama de RWA, Real World Assets.
E é mais um dos jargões aí de cripto, porque RWA no mercado financeiro tradicional significa Risk Weighted Assets, or averages, né? São as médias de risco dos ativos, as médias ponderadas dos riscos dos ativos. Mas no mundo cripto tem outro significado. A gente praticamente se apropria de siglas de todas as outras indústrias. E esses RWAs são a maneira que os mercados tradicionais estão olhando de como é que eu boto meu pé na blockchain. Né? Como é que eu me beneficio dessa nova tecnologia? Se está todo mundo indo para lá, talvez eu não queira criptomoeda, mas o que eu faço para botar meu pezinho, né, nessa barca? Então, acho que a gente está vendo isso muito forte. Alguns relatórios de McKinsey, de JP Morgan, dessas boutiques aí, apontam para um mercado de tokenização de, sei lá, 30 trilhões, uns números assim, escalafobéticos, né? Mas é porque, se no final das contas tudo pode ser tokenizado, por que não tokenizar tudo, né? E por que não se beneficiar das eficiências desse mecanismo que são as blockchains? Então, acho que isso está começando a ganhar corpo, ser visto com muita seriedade, né? E aí você ganha o mundo, né? Porque uma vez que está na blockchain e está tokenizado, uma blockchain pública, qualquer um de qualquer lugar do mundo pode negociar aquele token, né, e manter aquele ativo em sua posse e propriedade, né? Então, acho que isso também facilita muito a acesso a investimento. Uma das teses de cripto é a fracionalização de ativo vai levar a uma maior democratização de acesso ao investimento. Espero que seja assim. Não temos tantos exemplos, né? Mas é importante que isso não vai ser porque a tecnologia não permite, a tecnologia permite. Talvez os reguladores tenham mais dificuldade de aceitar, talvez os incumbentes tenham dificuldade, né, de se convencer de que esse é o caminho para ampliar a sua base de clientes. Então, tem um pouco de tudo aí. O bacana de cripto é que tem um pouco de tudo em todas as camadas, né? Tem tecnologia, tem política, tem filosofia, tem geopolítica, tem regulação, tem psicologia, tem teoria dos jogos, tem um pouco de tudo. Perfeito. Você falou agora há pouco sobre o Banco Central brasileiro, se deu exemplos de outros países e outras áreas do mundo, e você tem uma vasta experiência com o mercado internacional, está falando aí com a gente de Londres, onde você está trabalhando, e eu queria saber como que você vê a diferença, assim, com relação à regulamentação da cripto no Brasil e em outras partes do mundo. Você já deu algumas dicas, assim? Eu tenho algumas análises, né? Eu não tenho nada muito atualizado, até porque como eu tô já há 9 meses no Midnight, isso tem sido menos parte do meu dia a dia. Quando eu estava no meu trabalho anterior, eu tinha muito mais foco para me manter atualizado, né, em regulações, porque eu era consultor de estratégia de cripto para bancos, fintechs e reguladores. Então, eu tinha um pouquinho mais de incentivo para estar atualizado. Construindo Midnight, eu estou bem mais focado nisso. Mas a minha experiência com reguladores, do ponto de vista de avanço, tem 3 reguladores que eu acho que são os exemplos que o mundo está perseguindo e vai chegar. Assim, as jurisdições maiores, né, as mais do G7, por assim dizer, quando se derem conta de que o padrão de viabilização está nesses 3 países e começar a seguir esses padrões, eu acho que a coisa acelera bem, inclusive na direção de integração regulatória que a gente comentou antes. O Brasil é um deles. O Brasil, até pelo Banco Central que eu falei, a própria CVM, que é um que vem muito próximo assim, de inovação, são reguladores importantes e estão fazendo um trabalho importante do ponto de vista de regulação. A Autoridade Monetária de Singapura, a gente chama de MAS, né, o Monetary Authority of Singapore, foi o primeiro banco central a designar um Chief Fintech Officer, que é o Sopnendo Mohanty, que é uma praticamente uma celebridade no mundo dos bancos centrais, assim. Singapura que teve na frente em Open Banking, né, em Internet Banking e em Open Banking. Agora também está na frente em cripto, em tokenização, em exchanges e afins. É uma potência nesse aspecto.
e o Oriente Médio. Dubai, por exemplo, tem um regulador específico para que eles chamam de ativos virtuais, né? É o Virtual Assets Regulatory Agency, na sigla em inglês, VARA, e a VARA é uma das principais forças na questão de integração regulatória nesse sentido. Então, acho que esses são os 3 países, a hora que Estados Unidos, Inglaterra, né, o Reino Unido, a própria Europa. A Europa tem o MiCA agora, que é o Market in Crypto Assets, que é uma regulação, na minha opinião, incompleta e bastante restritiva, mas que é um avanço, dado a região, né, que é uma região com muita diversidade, são vários países meio que batendo cabeça para fazer as coisas acontecerem. Tem alguns exemplos aqui no Reino Unido de regulação mais progressiva nesse sentido. E os Estados Unidos, que nesse momento talvez seja das potências o que está mais para trás, até porque parece que tem uma repulsa, né, à tecnologia, às cripto em si, às blockchains. Então, não tenho muita clareza de como os Estados Unidos vai avançar, mas sendo a potência que é, em algum momento vai se dar conta de que precisa resolver isso. A minha tese de alguns anos já é que cripto é um novo campo de batalha geopolítico, e a primeira jurisdição relevante que acertar como fazer isso acontecer de maneira responsável vai atrair para si muito desenvolvimento. É empreendedor, é investimento, é talento, e no final é prosperidade, porque aí você tem uma indústria de inovação altamente capaz e realmente atraindo gente do mundo inteiro, né? Então, acho que isso tá para acontecer a qualquer momento, porque os exemplos estão aí, né? Brasil, Singapura e Dubai, tá aí para quem quiser ver. Então, é uma questão de combinar as abordagens e ter vontade política para mover isso. De novo, a gente não vai se livrar dos reguladores, a gente precisa entender como é que os reguladores ficam melhores no sentido de se capacitarem em cripto cada vez mais. Aí vem a história da educação também, enfim, para todo mundo. Tudo volta para sua tese. Agora eu gostaria de pegar um pouquinho o seu cérebro emprestado e a sua sabedoria e conhecimento emprestado, falar um pouco, algumas dicas, um pouco seus insights para profissionais que queiram atuar mais com Web3 e blockchain. Então, quais você acha que seriam as principais oportunidades para quem está querendo começar a se envolver e trabalhar com blockchain? E já trabalha com tecnologia e aí quer poder se envolver mais com esses projetos. Estamos falando de público brasileiro. Acho que a dica é comece. Eu vou roubar um slogan da Nike aqui. Just do it. Porque o que tem de material, né, o que tem de canal no YouTube, o que tem de curso, o que tem de... a gente chama de DAOs, né, são as comunidades descentralizadas, DAOs de educação, programas de hackathon, todo projeto de blockchain, toda blockchain tem projeto de hackathon para você ir lá aprender como é que mexe na tecnologia, desenvolver um projetinho ali no final de semana. Você tem que saber que você não vai saber tudo, porque tem gente há mais de 10 anos nessa indústria que não sabe de tudo. Então você vai ter que se contentar a saber o que é do seu interesse e de domínio, mas tem que começar, tem que botar a cara nos GitHubs da vida, tem que ir em conferência, tem que ir em meetup, tem que conhecer as pessoas da indústria. Uma das coisas que me mantém nessa indústria é o tipo de gente que tem nessa indústria. Tem muito scammer, tem muito malandro, tem. Toda indústria tem. Mas eu acho que tem muita gente bacana, tem muita gente letrada, tem muita gente com disposição de ensinar, tem muita gente com disposição de ouvir. Então, acho que, assim, conexão, networking é tudo, assim, né, na vida profissional da gente. E eu acho importantíssimo que, se você está em dúvida, vai no Meetup, acha alguém na sua cidade, entendeu? Fala com alguém que você já viu. Mas eu tenho preconceito com cripto. Tá, vai ler o white paper das tecnologias que estão por trás de cripto. Vai ver o quanto de ciência foi colocado nesses white papers. Vai ver o quanto de dedicação esses caras tiveram, ou essas minas tiveram, para escrever aquilo que hoje, de repente, roda toda uma economia global. Então eu acho que vale muito a pena estudar de cara, mas assim, aprender Web3 é mão na massa.
Não vai ter um curso XPTO, a não ser que seja um curso de programação, que eu acho que esses são válidos, mas assim, o que é o Web3? Tá, você vai fazer um curso para ter uma noção, mas para você viver o Web3, você precisa dos tokens, você precisa de uma wallet, você precisa votar numa DAO, você precisa comprar um NFT, né? Lembrando, nada do que eu tô falando aqui é conselho financeiro de impostos ou qualquer tipo, mas é um conselho educacional. Você vai precisar botar a mão na massa, né? Não existe a possibilidade de você aprender algo que está numa infância. Pensa, a gente está na Web3, a gente está no equivalente de 90, 91 na Web 1. Imagina, se você tivesse em 90, 91 a possibilidade de ajudar a construir a internet, você ia recusar sabendo de tudo que aconteceu de lá para cá? Então, assim, nós estamos na terceira onda da web, né? Será que a gente tem dúvida de que isso aqui vai ser presente na vida de todo mundo daqui a alguns anos? Por que não tomar essa decisão de participar agora, contribuir agora? E você não precisa fazer isso no seu tempo, né, do seu dia a dia. Durante alguns anos, eu fui Web 2 de dia, Web 3 de noite. Então, assim, e nem tinha tanta coisa. Tinha, sei lá, Bitcoin Magazine, mais, sei lá, meia dúzia de blogs aí que eram bacanas. Hoje tem uma indústria de informação sobre isso, né? Então, acho que é bacana. Ouçam seus podcasters favoritos falando sobre isso, leiam os portais de notícia especializado, formem senso crítico, porque no final das contas o importante é a gente continuar fazendo a nossa própria pesquisa, né? A gente tem uma sigla, mais um jargão na indústria que é o DYOR, D-Y-O-R, Do Your Own Research. Ou seja, não vai também na conversa de influencer, youtuber, não, compra esse token aqui, queridão. Pelo amor de Deus, não faz isso, né? Vai fazer a pesquisa, ver se realmente é um projeto, né? E pensando na tecnologia, quais são os problemas que você gostaria de resolver que outras tecnologias talvez não te permitissem. E aí você tem uma outra gama de tecnologias para poder explorar, que são essas tecnologias centralizadas, né? Então, é importante. Eu não tenho um curso para vender, viu, pessoal? Não tenho um curso para vender, infelizmente. Mas é importante. Tem bons cursos em boas escolas. Tem cursos de mestrado hoje em dia que já cobrem blockchain. Então, se você é um acadêmico e gostaria de seguir nessa linha, pode procurar que tem. E tem curso de doutorado, né? Eu sei que eu estou falando aqui de uma perspectiva de muito privilégio, mas a gente usa o laboratório de blockchain da Universidade de Edimburgo no projeto onde eu estou. A Universidade de Edimburgo tem um programa de doutorado para blockchain. A Universidade de Cambridge, a Universidade de Oxford tem programa de doutorado blockchain. Então, assim, tem. Né? Eu tenho certeza que no Brasil, se não tem ainda, vai ter também, porque tá aí. Né? É uma fronteira da ciência também. Então, é isso. Estuda, lê, pergunta, conecta com as pessoas e experimenta. Experimenta. Faz um fork num smart contract, num GitHub de um projeto que você achou interessante, vai entender como é que esse fork funciona, né, ou a aplicação funciona, por que foi construído assim, ver se tem documentação boa, entende a documentação, né, vai fazer um pouco de arqueologia tecnológica e desafia os seus próprios conhecimentos também. Porque, né, como é que o pessoal fala, né, o camarão que dorme a onda leva, né, então tem que estar o tempo todo atualizado. Perfeito. Ó, insight valioso para quem chegou nesse momento da entrevista, porque isso aí é uma lição preciosíssima. E agora a gente vai entrar numa parte do podcast em que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre você. Então, são algumas curiosidades sobre o Maurício e tudo mais. Eu, particularmente, tenho uma que é muito raro ver pessoas. Essa é uma curiosidade particularmente minha, mas talvez seja de outras pessoas também. É muito raro ver pessoas produzindo conteúdo em inglês e português no mesmo canal, porque geralmente quem consome esses conteúdos são pessoas de perfil diferente, de origens diferentes, né? Como que funciona esse gerenciamento de produção de conteúdo? Por mais que você tenha no seu podcast o mesmo tema,
São públicos diferentes no mesmo canal. Como que é essa produção bilíngue no mesmo perfil? Eu acho que é por pura ignorância minha. Eh, o podcast aconteceu de uma forma tão, orgânica que eu vou te falar, assim, 0 planejamento, Nielda, de verdade. Se eu te contar aqui os primeiros episódios, na verdade o primeiro ano do podcast, eu gravei direto no microfone do celular, dentro do carro, na garagem do meu prédio, às 6 horas da manhã do domingo, durante um ano e tanto, editando tudo no celular, porque eu não tinha aplicação, era tudo meio assim. E ainda assim, com 4 ou 5 episódios, a Febraban se ofereceu para distribuir o podcast na plataforma de conteúdo deles. Eu achei assim, vocês têm certeza? Não sei se eu sabendo como a salsicha é feita, não sei se eu quero esse hot dog, né. Então então, foi muito natural, era mais uma necessidade minha de poder expressar o que eu estava estudando ao longo da semana. Então a minha métrica é: se eu consigo explicar o caso de uso em menos de 5 minutos, em linguagem, né, sem jargão, é porque eu entendi o caso de uso. E aí eu tenho algum domínio para poder falar disso com alguma autoridade, né. Então foi mais assim. Quando eu comecei só em português, tanto que o slogan do podcast, né, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios, tem 2 motivos. Primeiro porque era, e segundo porque eu não falava de token, de preço de token. Ah, essa cripto, compra essa, vai cair, vai subir, a análise, a gráfico. Nunca tive esse interesse, sempre foi muito mais assim: "O que estão construindo com isso? Que indústria que está adotando esse tipo de coisa? Como é que eu sei que a blockchain é valiosa para esse tipo de caso de uso?", né. Então o caso de uso é a paixão do podcast ali, né. E aí eu fiz isso durante, 1 ano e tanto. Eu introduzi o quadro chamado Block Talks, que é o quadro de entrevistas, onde eu recebo, né, o pessoal que está desenvolvendo os projetos de vários perfis diferentes. E o primeiro que eu fiz foi em inglês. E foi super bem aceito, eu tive bons feedbacks. Dali um ano e pouco, eu comecei a receber no LinkedIn, que é a rede social onde eu atuo mais e há mais tempo, pessoas me mandando mensagens no LinkedIn, falando: "Pô, achei bacana que você faz um podcast sobre blockchain, mas eu não sei falar português. Você não pensa em fazer isso em inglês?" Eu: não, porque o slogan do podcast", aí tinha que explicar e tal. Até que uma consultora de blockchain, dos Estados Unidos, me mandou uma mensagem e falou assim: "Adoro o seu show, acho muito bacana. O que eu tenho feito? Eu baixo o áudio, eu converto o áudio, de áudio para texto, usando uma aplicação, e aí eu boto no Google Translator, então o áudio, o texto de português para inglês. E aí eu ouço você falando e leio o texto em inglês". Aí eu falei: "Demora para ela fazer isso, demora mais do que se eu gravar outro episódio na sequência em inglês, falando a mesma coisa que eu falei em português". E veja, pessoal, isso aí é pré-inteligência artificial, todo esse paranauê aí, né. Eu já conto de inteligência artificial, se você quiser saber. Hã, e aí eu falei: "Bom, eu já tinha um workflow bacana, do processo de gravação, em que eu consigo gravar um episódio de 20 minutos em cerca de 15, 16 minutos. Então eu tenho tudo mais ou menos azeitado, assim, para gravar super rápido". Falei: "Bom, vou fazer 2, né". Aí lancei 2. Então durante, um bom tempo eu fiz os 2, né. Quando eu mudei para Londres para trabalhar na 11FS e eu assumi o podcast deles, que era o Blockchain Insider, eu parei de fazer o meu em inglês. Então eu fazia o meu só em português e o Blockchain Insider ficou sendo o meu conteúdo em inglês, para todo mundo que quisesse ouvir as coisas em inglês, então eu direcionei um pouco da minha audiência para lá. Quando eu saí da 11FS e eu saí depois do podcast deles, né, o Blockchain Insider, eles encerraram o podcast ou colocaram lá em banho-maria, eu retomei
o show em inglês e agora eu gravo a mesma coisa. Eu passo aí o domingo de manhã, gravo 2 episódios, me toma mais tempo promover os episódios nas redes sociais do que gravar os 2 episódios, né. E eu tenho tentado manter uma métrica de, todo domingo solto um episódio, aí eu solto no horário que dá, porque eu também né, o bully é meu, eu ponho eu ponho ele onde eu quiser, né. Eh, e eu tento, ter um estoque de entrevistas, que eu solto na terça-feira. Então o podcast sai, né, o regular com as análises sai, no domingo e a entrevista, se tiver no estoque, eu boto, na terça-feira. Eu faço a pós-produção de tudo também, então não mando para ninguém, porque como eu já tenho o workflow mais ou menos, bonitinho aqui, é o que eu tenho, então em cerca de 2 horas no domingo, em algum momento do domingo, eu consigo despachar tudo, deixo tudo agendado, os posts, tudo pronto. E aí vai despachando ao longo da semana, eu nem olho muito, eu obviamente respondo as mensagens, mas não olho muito porque eu também não tenho tanto tempo, né. Então foi isso, assim, nasceu de uma necessidade, virou um mecanismo de pesquisa, teve uma demanda que parecia existir, eu até pensei em usar AI, né, inteligência artificial para mas não adianta, o jargão, a inteligência artificial precisaria treinar ela enfim. E e outra coisa, eu também não gosto muito da minha voz, então eu teria que ouvir a inteligência artificial para ver se tudo que ela fala é o que eu falei na outra língua, eu não tenho essa paciência. Ia dar muito mais trabalho. Ia dar muito mais trabalho. É. Assim, o workflow tá funcionando, né, meu fluxo vai bem, assim, não toma tanto tempo. O que talvez eu pudesse contar com alguma ajuda é alguém que soubesse realmente fazer as artes, a promoção, né, mas nunca foi o objetivo do podcast, me gerar mais do que o conhecimento que eu agrego e que eu divido com quem ouve. Então não tem porque ter um custo adicional, eu não monetizo nada do que eu faço, então não tem muita motivação para aumentar a complexidade da operação, por assim dizer. Eh, e é isso, a gente vai conversando com os entrevistados, vai fazendo mais, contatos e sempre a gente fala do pay it forward, né. O podcast me deu tanta coisa, assim, o fato de eu estar aqui em Londres com a família toda, né, há 2 anos já, é fruto do trabalho que eu fazia, do Brasil com podcast, porque abriu tantas portas, então eu não tenho como retribuir, então eu pago pra frente. Isso é perfeito. E o mais legal é que, acho que há 2 semanas atrás eu fiz uma entrevista e a outra pessoa falou exatamente o mesmo termo, pay forward, na produção de conteúdo para você poder passar adiante todas as coisas boas que já aconteceram contigo. Muito bom. Agora a curiosidade que não tem a ver com trabalho, tem a ver contigo mesmo, música. Música parece ser uma coisa muito importante para você, né. É. Então, para te conhecer um pouquinho mais, você tem uma banda, é isso? Eu tô em 2 bandas, 2. A minha primeira banda, a banda original, chama Versover. A gente formou em 1997, então, para vocês mais novos, isso do século passado, né, fim dos anos 1900, se você estuda história. É uma banda que a gente formou entre amigos de infância, né, eu conheço os meus colegas de banda, há pelo menos 36 anos, 37 anos. Então, e há 27 de 97, 27 anos a gente, tá junto, com alguns hiatos aí, sai um, volta, né, filho, vai ter filho, sai, volta depois. A gente tem, 3 discos de estúdio, um EP, um DVD ao vivo, a gente fez alguns videoclipes de algumas das músicas, tem o show completo no YouTube, que é um show que a gente fez em 2019 em São Paulo. Sempre tocamos música nossa, sempre som autoral. É uma banda de heavy metal tradicional, mais progressivo, com alguma sofisticação, e é onde, enfim, a gente descarregava as frustrações do dia a dia ao longo de vários anos. De, hã, 18 anos pra cá, quando o Gustavo, que é o guitarrista, mudou para os Estados Unidos, eu já estava em São Paulo, a gente
meio que virou uma banda remota. Então, muito que a gente faz é no computador, monta, escreve as partituras, grava, manda coisa um pro outro, vai compondo de maneira meio assíncrona aí. O último disco que a gente gravou foi praticamente todo desse. A pandemia deu uma esfriada, né? Porque no final das contas ninguém fazia excursão, ninguém fazia turnê, ninguém fazia show nem nada. E aí as circunstâncias pessoais também mudaram, eu mudei de país, então enfim, as coisas estão se rearranjando. Mas seguimos, né? Uma hora a gente vai achar um tempo para fazer esse som de novo. E na pandemia, com tudo isso que aconteceu, eu conheci. O meu principal projeto na pandemia foi a tatuagem que eu fiz nas costas. Eu fechei um projeto nas costas inteiras. E o meu tatuador. Encarando como projeto. É, começo, meio e fim, entregou o produto, é um projeto. Ah, tivemos as sprints e tal. O meu tatuador, o Ximenes, é um dos tatuadores mais importantes, né, da cena, especializado em tatuagem oriental, né, japonesa. Tatuava um guitarrista de uma outra banda, falei, pô, esse cara aqui tem essa banda assim, XPTO, tá meio sem ninguém para tocar durante a pandemia, troca uma ideia lá, vocês fazem tudo remoto na outra banda, de repente você faz as coisas aí com ele. E no final das contas, a gente se conheceu, conectou, foi um com a cara do outro, né? E no final acabamos gravando um disco que tá pra sair agora. Um disco de death metal. Eu nunca toquei death metal na minha vida, e aí aprendi com o Daniel, né, da Hammurabi, um pouco da linguagem, então tô tentando me localizar ainda no estilo. Aí foi uma aventura aí. Gravei, eu ainda estava no Brasil, tinha uma bateria eletrônica lá. Agora a gente tá falando de gravar mais um disco, eu nem sei como é que eu vou fazer isso aqui, porque eu não trouxe a bateria. Mas uma hora a gente se arranja. E música sempre foi muito presente na minha vida. Meus pais, apesar de não tocarem instrumentos, sempre tiveram, né, as vitrolas, né? De novo, para quem é novo, a vitrola é o que toca vinil é aquele disco grande, bolachudo, né, de plástico. E então sempre foi uma vida muito musical, muito musicada. E aí aos poucos, né, você vai adolescendo, não quer ouvir o som que o seu pai ouve, vai ouvir um negócio muito mais pesado. Juntei um dinheiro de mesada, sei lá, eu tinha uns 10 anos, comprei um disco do Slayer. E provavelmente devo ter chocado a minha mãe e meu pai ouvindo Slayer na vitrola deles, e aquilo acabou abrindo a minha cabeça pro metal. E aí, clássicos atrás de clássicos, até conhecer o Rush, que é uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, e aí entrar, enveredar no mundo do rock progressivo, depois do metal progressivo, com Dream Theater, e aí, enfim, aí Tool, que hoje é uma das minhas bandas favoritas também. Então tem uma coisa puxar a outra, e aí você nunca mais sai. É igual o cripto, né? É o buraco do coelho ali, você não sai nunca mais. E no fim acabou virando um hobby. Obviamente, quando eu estava na faculdade, eu achava que eu ia largar a faculdade para rodar o mundo tocando bateria. Óbvio que isso não aconteceu. Eu tô rodando o mundo, eu tô tocando bateria, mas eu não tô rodando o mundo tocando bateria. Coisas diferentes. Mas a música nunca me abandonou, né? Assim, quando eu não tô em conference call, que é o dia inteiro, eu tô com o fone ouvindo música, eu busco nessa praia do progressivo sempre muita coisa nova. Então o YouTube, por incrível que pareça, o algoritmo do YouTube, pra mim, pelo menos, funciona super bem pra descobrir som novo, assim, é um negócio impressionante, a quantidade de sonzeira bacana que o YouTube me proporcionou. Mas também tudo porque eu voluntariei meus dados na internet durante 30 anos, então ele sabe sobre mim, então me recomenda essas coisas. Mas enfim, é um pouco disso. Essa é a minha realidade musical aí. Então quem quiser ouvir, Versover, no YouTube tem o nosso último show bacana, bacanudo, bem gravado, bem editado, bem mixado. Estamos no Spotify também. E a Hammurabi também está no Spotify. Tem 3 singles novos lá. E devemos lançar aí o disco nos próximos meses, o disco completo. E se um dia rolar uma turnê com algumas dessas bandas aí, vai ser muito bacana também, porque a vida de turnê ela é difícil, mas ela é muito bacana, muito divertida. Então um dia, quem sabe. Por isso que eu mantenho o visual de palco, né? Essa barba comprida, esse bigode do Pai Mei aqui, elas estão aqui porque se surgir um show, eu simplesmente, né, posso aparecer com cara de metaleiro. Então
tem que ficar pronto. Você já está pronto para o show a qualquer momento. Perfeito. Agora, nós vamos para as nossas perguntas de encerramento. São 3 perguntas que eu faço sempre para todos os convidados, porque no futuro eu pretendo tratar esses dados qualitativos de alguma forma. E a primeira pergunta é: o que você está aprendendo atualmente? Eu tô aprendendo a ser pai de adulto. Ser pai de criança é diferente de ser pai de adolescente, que é diferente de ser pai de adulto. Ser pai de adulto é olhar para aquilo que você conseguiu passar e também reconhecer coisas que você não conseguiu passar e reconhecer coisas que foram transmutadas no adulto que você criou. Então, tô aprendendo a ser pai de adulto. É uma doideira. Aos 46 anos você aprender a ser pai de adulto, mas estamos aí. Estamos aí para aprender. Nossa, isso foi uma resposta muito diferente, adorei. E a segunda pergunta é: como você gosta de aprender? Aqui a gente está pensando mais em metodologia e abordagem. Eu gosto de aprender fazendo. Bateria, eu fui autodidata quase a vida inteira. Eu tomei algumas aulas no comecinho, tomei algumas aulas quando eu estava indo na faculdade e mais recentemente em 2019? 2019? 2019 eu tomei mais aulas antes da pandemia, depois a pandemia estragou tudo. Mas eu sou autodidata, então pra música. Então a maioria das coisas eu gosto de aprender fazendo. Eu leio bastante, até porque o podcast me obriga a manter as pesquisas, não me obriga, mas é o meu hábito, é o que eu faço. Adoro ler white paper. Obviamente, nas primeiras 2 vezes que eu leio eu não entendo nada, aí white paper de cripto. Aí na terceira, parece fazer sentido e as coisas começam a parecer mais palatáveis. Ahm, mas é mais fazendo. Vamos usar, cadê? Deixa eu ver onde que pega, o que que aperta. Ih, deu errado. Eu talvez fosse, se eu tivesse um pouco mais de estrutura, talvez eu fosse um bom engenheiro de teste. Mas eu não tenho muita estrutura. Mas eu gosto de usar, eu gosto de aprender fazendo. Como é que é? É assim? Tá, beleza, vamos lá, vamos tentar. Vamos errar aqui. Né? Então, talvez eu deveria ter respondido, eu gosto de aprender errando. Isso é uma ótima resposta, porque, na verdade, muitas vezes, para algumas pessoas, o bloqueio de aprender é justamente o medo de errar, que vem da estrutura da escola, de que tudo tem uma nota, de que você tem que tentar acertar e tirar o 10. Na vida real, não existe 10. Terceira pergunta, também sinto que você já em partes respondeu, mas vamos oficializá-la. Quais rituais você tem no seu dia a dia para se desconectar do trabalho e se conectar com você mesmo, recarregar a sua bateria? Eu tento treinar todo dia. Eu, eu, eu tenho uma certificação de CrossFit, né, de treinador de CrossFit, mas eu não faço CrossFit já tenho desde a pandemia que disruptou todo o meu hábito, mas eu tento treinar, eu tenho uma academia no prédio, eu tento treinar todo dia. São esses os momentos em que eu realmente desconecto. Eu bloqueio o Slack, o WhatsApp, mensagerias todas, redes sociais, ligo meu prog metal no fone a milhão e vou fazer meus treinos. Acho que esse é um momento mais íntimo, assim, que eu tenho comigo mesmo, né? Onde a cabeça tá ali só. Só tô existindo ali, não tô tentando resolver o meu problema, o problema dos outros, e o problema do backlog, e o pipeline, e a estratégia, e como é que, né, o Discord explodiu. Não, eu tô ali comigo ali. Tipo, acho que esse é o principal. E quando eu não tô treinando e não tô fazendo nada, que são momentos, acho que talvez mais raros, é, é leitura. Eu li nos últimos meses, eu li vários livros de cripto, livros de amigos meus que me pediram para fazer um comentário ou me entrevistaram pro livro, então não leio só a contracapa onde eles botam meu nome e eu gosto né, se meu nome tá ali, eu tenho que entender que mais tá ali, mas tenho lido esses livros e música, o tempo todo música. A gente tem muita sorte, assim, eu particularmente
uma das vantagens de estar em Londres é que as bandas que eu gosto nunca iam para São Paulo, né? É muito difícil, essas bandas mais obscuras, elas não vão no Brasil. Tem 6 fãs no Brasil, né? Vai fazer uma turnê, tocar para 6 pessoas, né? Uma coisa é o Maurício e as bandas do Maurício tocarem, né, em cima de uma caixa de maçã para meia dúzia. Agora a banda da Finlândia, né, vai atravessar o oceano para tocar para 6 fubá ali, não dá, né? Mas aqui em Londres lota, e aí eles vêm para Londres, então um dos meus passatempos favoritos é descobrir quais das bandas mais bizarras que eu gosto vão tocar aqui, e aí eu dou um jeito de ir no show, né? Eu não posso não posso reclamar, não. Aqui tem sido, nesse sentido musical, tem sido muito positivo, assim. Eu tirei a barriga da miséria. Bandas que por um acaso eu acabei não conseguindo ver no Brasil, eu tinha comprado ingresso e a pandemia acabou com as chances deles visitarem. Acabei vendo aqui, sei lá, 3 anos depois, e baita de um espetáculo. Tá? Então, música tá sempre ali, espreitando de algum jeito. Maurício, eu gostaria de te agradecer imensamente por essa conversa tão comprehensive, né? Assim, tão ampla, onde a gente tocou assuntos muito interessantes que foram de educação, finanças, blockchain, tecnologia, dicas, até de produção de conteúdo. Foi um prazer conversar contigo, muito leve, muito fácil de te entender falando. E eu gostaria agora de deixar aberto esse espaço para você poder falar um pouco sobre qualquer tema que você queira divulgar, alguma consideração final. Eu falo até que é o momento jabá, caso tenha alguma coisa que você queira Fazer o divulgar, merchan. fica à vontade, o palco é seu. Obrigado, Niel. Demais. Obrigado aí pelo interesse, né, nas coisas que eu venho fazendo. Agradeço o convite. Espero que tenha sido divertido e educativo, né? Sempre bacana poder dividir um pouquinho. A gente nunca sabe tudo, mas às vezes a gente tem algum pouquinho mais de conteúdo e experiência que outras pessoas. Espero que tenha inspirado vocês a fuçar mais no mundo das blockchains. Meu jabá é o de sempre, né? Segue nós! Clica no sininho e afins, né? O Block Drops Podcast, ele tá disponível no Spotify. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn também, chamada Block Drops Newsletter, que é onde eu divulgo os episódios e faço as atualizações periódicas também. Estamos no Twitter, Block Drops Pod. Acho que é isso, Block Drops Pod. Tô no Twitter como 0x Maurício, que é a minha conta em inglês, que é onde eu interajo mais em inglês. No Instagram é Block Drops Podcast. Mas o barato mesmo segue nós lá no Spotify, porque toda semana tem 2 digests, um em inglês, um em português, cada um com 3 conteúdos de caso de uso para entender por que diabos funciona ou não funciona, às vezes também, a blockchain. Então é isso. Se você tem interesse no Midnight, que é o projeto onde eu trabalho, a gente tem uma DevNet aberta para os desenvolvedores irem lá, cutucar, aprender a programar em Zero Knowledge, né? Você pode acessar docs.midnight.network, docs.midnight.network, e aí você vai ter acesso à documentação. Também vai ter lá o endereço do Discord, onde você pode entrar e trocar ideia com o meu time, que está lá dando suporte, pessoal de relacionamento com desenvolvedores. Já fiz o merchan das bandas também, vai lá no YouTube, no Spotify. Vou mandar os links aí para você, Nielda, se você quiser compartilhar com a galera. E é isso, me acha aí nas redes, vamos trocar ideia, vamos aprender sobre blockchain e vamos transformar como as indústrias funcionam. Tamo junto. E esse foi o Maurício Magaldi. Eu vou deixar todos os links dele na descrição para você poder acompanhar o trabalho dele. E muito obrigada por acompanhar mais um episódio do FreeCodeCamp em português. Até a próxima. Tchau, tchau.